A Ana Mendes é um homem cujo coração, olha, se vocês forem ver o coração deste homem, você vai começar a entender o grande, grande, grande amor de Deus. E um homem que busca o Senhor. Eu creio que ano passado, a Ana chegou até a dizer, o homem mais espiritual sobre a face da terra é meu marido, porque faz mais, ele vive de jejum, né? Não para idolatrá-lo nem exaltá-lo, mas é tão bom ver o Espírito Santo fluir através desta vida. Emerson, God bless you. Deus te bendiga. Daqui a pouco ele está falando em português. Sim, fala português. Is it on? Alô, som. A Márcia foi escolhida por Emerson. Emerson me escreveu, por favor, chama a Márcia Maluf para poder interpretar. Glória a Deus. Amém. Jesus, we give you praise today. Jesus, nós te damos todo louvor hoje. I have something from the Lord for you this afternoon. Eu tenho algo da parte do Senhor para vocês nessa tarde. The Holy Spirit spoke to me very, very strongly today. O Espírito Santo falou comigo muito fortemente hoje. He said, in the midst of the crowd today, Ele me disse que em meio à multidão hoje, there's many people at a crossroads. há muitas pessoas que estão numa encruzilhada. There's many people who have been asking me questions that I already have told them the answers to. Há muitos que têm ainda me feito perguntas às quais eu já tenho respondido. But you're going to have confirmation in your spirits today. Mas hoje haverá confirmação em seus espíritos. The Lord told me one time when I was praying. Eu preciso ouvir a voz dele um pouquinho melhor, por favor. He O Senhor says- me disse uma vez enquanto eu estava orando. He said, son, I don't hear 90% of the people who pray. Ele me disse, filho, eu não ouço 90% das pessoas que oram. And I said, why, Lord? Mas eu falei, por que não, Senhor? He said, it's very simple. Ele falou muito simples. They're asking me for things that I've already done, Eles estão me pedindo por coisas que eu já fiz. or they're asking me to do something that I've given them the authority to do. E estão me pedindo para fazer coisas que já dei a eles a autoridade para fazer. So I want you to evaluate your prayer life Então today. eu quero que você hoje avalie a sua vida de oração. Because the reason we don't move in the supernatural Porque o motivo pelo qual não nos movemos no sobrenatural is because we don't believe. é porque não cremos. But you're going to learn how to believe. Mas você aprenderá como crer. Because it's going to go from your mind into your spirit. Porque sairá da sua mente e irá para o seu espírito. You're going to know that you know that you know Você saberá que sabe who you are, quem você é. why you're here, Por que está aqui. your purpose. O seu propósito. And you're no longer going to be tossed to and fro like a child, E você não será mais como um barco nas ondas, indo para trás e para frente. but you're going to mature. To mature. Mas você amadurecerá. You're going to grow up in Christ Você crescerá em Cristo. and start to develop His mind. E começará a desenvolver a sua mente, a mente dele. I want you to start to pray in the Spirit. Quero que você comece a orar no Espírito. And I want you just to close your eyes. Quero que você feche seus And olhos. I just want you to talk to the Lord. Quero que você converse com o Senhor. He wants to hear your voice. Ele quer ouvir a sua voz. Shikadabrunda basande brishikataba. Nekebrusa kadabronda kebrakata bekete bishata lurubusanda. Sadabudu brasaka te brishite de banda bra. Nekedebrusa kedele de bodombra sata bakata brakata. Dobre sikile de botobra sikile de bronda brasata. Sili de burunda brasata le buluku bresekata bakata. Sekete brunde bresciata bracatoliro brusira nama. Nada de bosse che te danda se. Chesatando se che tata shata. Na che brusse che le da bronde brescichita brota brosa. Hara brose che re bocote le bota basata.
Se shonda basata le bokota brasa. She sata brokota brakatela baha. No bresikanda bahasa. No compresike da brakata bakahasa. Seta brushile da botobranda brasata. Sikile bodobra sikile da bota batanda basha. Shile bodobra sakadobre kete branda besi. Shile bodobra sekete bondobra kata sata. Sata kata blutu brusiklama. Nebra sikile bombre sekabasa. Sikile bobra sikile monda brasa. Sikata bosala matabraha. Nekiri bronda brasikete brasa. Nebrishile modobrishiketa. Hasabrese. Shila bertabrunda blikile blolam rebram nanta kotosa. Sherabodom brasikere brutata. Halabosikere botom brasata. Halabrusikle bondobra seketa brakata sheka. Seramo brosa kata. Sura brosi la bloso. Halabrosa tosa. No sirama. Oh, sikramo. Sikila sikia. Oh, sikila bro brekilobo. Sikura bra. Khasukila. No sikila bondile bosia. Ha tu le bosika. Che si che le bronda bra. Oh sia. Oh si che dobre si. No sikiram bobosa. No de brasikiram dileba. Manda bro, ando beke chato so, lo prosicanda bra, lo tobre singaraba, lo queria, tu sia, no quere bom de rosso. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Se caraba. Shilo abrosu. Galabrusi carandasa.
You're so wonderful, Jesus. You're so wonderful, Jesus. Tu és tão maravilhoso, You're Deus. so wonderful, Jesus. Tão maravilhoso, Deus. Worship you. I just glorify you, Jesus. Holy Spirit. Speak, Holy Spirit. Fala, Espírito Santo. Speak, Holy Spirit. Fala, Espírito Santo. The presence of the Lord is here. A presença do Senhor está aqui. There's nothing impossible right now. Agora, neste momento, nada é impossível. There's nothing impossible, Jesus. It's beautiful. Quickly, everyone, Holy Spirit, everyone who has been diagnosed with any form of cancer in your body, raise your hand. Qualquer pessoa aqui que tenha um diagnóstico de qualquer forma de câncer, levante sua mão. Just raise your hand. Levante sua mão se você tem um diagnóstico de Everyone who's qualquer been tipo de diagnosed with câncer. any form of cancer. Qualquer tipo de câncer. Any form of blood disease. Qualquer forma de doença no sangue. Qualquer tipo. I want you to hear what I'm saying right now. Eu quero que você ouça o que vou falar agora. Your blood disease is healed in the name of Jesus. A doença no seu sangue é curada em nome de Jesus. Cancer is gone in the name of Jesus. O câncer sai em nome In the de name of Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Receive what the Lord has done for you. Receba o que o Senhor tem feito por você. And don't listen to anything else contrary to His word. Não ouça nada mais que seja contrária à sua palavra. I want you to start giving Him thanks for His healing Quero right que now. você comece a agradecê-lo por sua cura. You just start giving Him thanks for what He's done right now. Comece a agradecê-lo pelo que ele acaba de fazer neste momento. Because your body Agradeça. is healed in Jesus' name. Porque você está curado em nome de Jesus.
Lord, we give you praise. Senhor, nós te We're so louvamos. thankful for what you've done, Lord. Tu és fiel. Every person in here is healed from cancer and blood disease. Cada pessoa aqui foi curada, é curada do câncer e da doença no sangue. And we give you thanks. E nós te agradecemos. We give you thanks. Nós te agradecemos. We're thankful because you're a good Father. Somos gratos porque tu és bom, You Pai. take care of your children. O Senhor cuida dos seus filhos. And we thank you. Nós te And agradecemos. we receive it in your precious name. E nós recebemos em nome de Jesus. Amen. Amém. Holy Spirit, I ask that every word that's spoken today Espírito Santo, eu te peço que cada palavra dita hoje will be from your lips, virá dos teus lábios, will be from your heart, virá do teu coração, will be from your design. virá dos teus desígnios, da tua Let no one vontade. see anything other than you. Que ninguém veja nada além de ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, you may be seated. Pode se sentar. Eu preciso ouvir não a minha voz, só a voz dele, menos abafada. Turn with me to John, the 4th chapter. Abram suas Bíblias em João, capítulo 4. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm so excited about what the Holy Spirit is going to deliver in these next few days. Eu fico tão empolgado com o que o Espírito Santo nos trará nesses próximos dias. You know, your heritage as a Christian Você sabe que a sua herança como um cristão is to live outside of time. é viver fora do tempo. Jesus says, I am the one that was, that is, and that is to come. Jesus diz que eu sou o que era, o que é I e o am que há the de Alpha vir. and the Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Everything that has already happened has happened in me. Tudo que já aconteceu, aconteceu em mim. Everything that is going to happen has already happened in me. Tudo que irá acontecer, já aconteceu em mim. Our responsibility is to be in Him Nossa responsabilidade é estar nele, so that you recognize that you're outside of time. para que você reconheça que você está fora do tempo. When you're outside of time, you can see everything that was, that is, and that is to come. Quando você está fora do tempo, você pode ver tudo, o que era, o que é e o que há de vir. So when I tell you I'm excited about what's going to happen these next few days, Então, quando eu te digo que eu estou muito entusiasmado com o que vai acontecer nesses próximos dias, I've already seen the end from the beginning. eu já vi do princípio. All we have to do is believe Him. Tudo que temos que fazer é crer nele. You see, all the prayers you've been asking the Lord to do for you has already been done. Todas as orações que vocês têm pedido ao Senhor para realizar a vocês já foram feitas. All the things you're waiting on has already been accomplished. Tudo que você tem pedido e esperado já foi cumprido. You just need to be in Him. Você só precisa estar nele, Rest in Him. descansar nele. He's already taken care of all your problems. Ele já cuidou de todos os seus He's problemas. taken care of all your needs. Ele já tem cuidado de todas as suas He necessidades. just wants you to grow up as a son inside of Him. Ele só quer que você cresça como um filho dentro dele. There's nothing too small for Jesus. Não há nada pequeno demais para Jesus. And there's nothing too big for Jesus. E não há nada grande demais para Jesus. We have to change the way we think. Nós temos que mudar a maneira como pensamos. That's why Jesus said, you have to repent, for the kingdom of God is at hand. Por isso que Jesus diz, você precisa se arrepender, pois o reino de Deus está próximo. Repent means change the way you think. Arrepender-se quer dizer mudar a forma de pensar. You can't keep thinking the same way and expecting something new to Você não happen. pode continuar pensando da mesma maneira e esperar que algo diferente aconteça.
The kingdom of God is a brand new kingdom that takes over this world. O reino de Deus é um reino novinho em folha que se sobrepõe, toma conta deste mundo. And you can't think like this world's kingdom and expect to operate in God's kingdom. E você não pode continuar pensando como o império deste mundo e ainda entrar e pensar como no reino de Deus, como ele pensa. That's the reason the world calls all the signs and wonders supernatural. É por isso que o mundo chama os sinais e maravilhas de coisas sobrenaturais. Because they don't live in the kingdom of God. Porque eles não vivem no reino de Deus. What's supernatural in the world is natural in the kingdom of O God. que é sobrenatural no mundo é natural no reino de Deus. It's not a theory, Não é uma teoria, it's not a story. não é uma história. It's the reality of being in Him. É a realidade de estar nele. Entering Him is entering the kingdom. Entrar nele é entrar no reino. Keep your finger in John 4 and turn to Matthew 4. Deixa o seu dedinho lá em João 4 e abra sua Bíblia em Mateus 4. And look at verse 23. E dê uma olhadinha no versículo 23. Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sicknesses and all kinds of diseases among the people. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. What was he teaching in their synagogues? O que ele estava ensinando nas sinagogas? He was preaching the gospel of the kingdom. Ele estava ensinando e pregando o evangelho do reino. He wasn't talking about anything else. Ele não estava falando de nada mais. Sickness and disease leave when the kingdom of God comes. Doenças e enfermidades têm que sair quando o reino de Deus chega. All he needed to do was reproduce the kingdom, Tudo o que ele precisava fazer era reproduzir o reino and the sickness and diseases would leave. e as doenças e as enfermidades saíam. It's not about learning all of the different steps and principles for casting out devils. Não era a respeito de aprender todos os tipos de princípios e métodos para se expulsar demônios. It's about bringing the kingdom of God wherever you go. Era a respeito de trazer o reino de Deus em todo lugar que formos. Devils will leave. Os demônios terão que sair. Sickness will leave. A enfermidade terá que sair. Because the kingdom of God is over the kingdom of this world. Porque o reino de Deus é acima do reino deste mundo. Hallelujah. Aleluia. You see, that's the message that frightens the devil the most. Esta é a mensagem que mais amedronta o diabo. Because he's already been defeated by it. Porque ele já foi derrotado. He doesn't get really upset with doctrines and theories of churches. Ele não fica muito chateado com doutrinas e teorias de igrejas. The devil's not concerned about big churches and a lot of people going to churches. O diabo não está preocupado com igrejas enormes e muitas pessoas indo a elas. He's concerned about those people understanding the kingdom and reproducing the kingdom wherever they go. Ele está preocupado com as pessoas que compreendem o reino e o reproduzem aonde vão. Hallelujah. So you're going to be kingdom reproducers. Então vocês serão reprodutores do reino. That makes the devil frightened. E isso faz com que o diabo se assuste. In John chapter 4, João capítulo 4, Jesus comes to the well, Jacob's well. Jesus chega ao poço de Jacó. And in verse 7, a woman of Samaria came to draw water there, and Jesus asked her for a drink. E no versículo 7, uma mulher samaritana veio tirar água ali e Jesus pediu-lhe água. Because his disciples had gone to buy food. Porque seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Now, you have to understand that the Samaritans and the Jews were like cats and dogs. Agora você precisa compreender que os samaritanos e os judeus eram como cães e gatos. The Jews considered the Samaritans half-breeds. Os judeus consideravam os samaritanos uma meia raça. They weren't considered kosher. Eles não eram considerados kasher. So they didn't like the Samaritans, and the Samaritans didn't like them. Então eles não gostavam dos samaritanos e os samaritanos também não gostavam deles. But that's what Jesus likes. Mas é isso que Jesus gosta. He likes to go right into controversy. Ele gosta de entrar nas controvérsias.
And that's what you should like. E você deveria gostar disso também. When you bring the kingdom of God to a situation, Quando você traz o reino de Deus a uma situação, you don't have to lock your doors and worry about somebody hurting you. você não precisa mais trancar suas portas e ficar com medo de alguém You go right vindo te into that machucar. place. You go right into that place. You go right into that place. Você entra naquele lugar. So Jesus asked this lady for a drink, Então Jesus pediu a esta mulher bebida. and she was very Água. concerned why he would ask her, a Samaritan, for a drink. E ela ficou muito preocupada. Por que ele, que era um judeu, pediria água a ela, uma samaritana? In verse 10, Jesus answered and said to her, No versículo 10, Jesus respondeu e disse a ela: "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. You see, when you have a kingdom mentality Veja bem, quando você tem uma mentalidade do reino, and you know who your king is, que você sabe quem é o seu rei, and you know what kingdom you belong to, e você sabe a qual reino você pertence, and there's not any of the kingdom of this world left in you, e não sobrou nada do reino deste mundo em você, you can go anywhere in this world. você pode ir a qualquer lugar neste mundo. And people should recognize the king in you. E as pessoas deveriam reconhecer o rei em você. You shouldn't have to open your mouth. Você não devia nem precisar abrir a boca. They can see there's something about you that's different from them. Eles podem ver que algo em você é diferente deles. But see, this Samaritan woman Mas veja, essa mulher samaritana, was so caught up in this world, ela estava tão preocupada com as coisas deste mundo. all she could see was the controversy between Samaritans and Jews. Só o que ela podia ver era a controvérsia entre judeus e samaritanos. You see that going on throughout the world, don't you? E nós vemos isso por todo o mundo, não é verdade? You see it happening in Israel, you see it happening in all of the Middle East. Vemos acontecendo em Israel e em todo o Oriente Médio. People are focused on the outward instead of the inward. As pessoas estão com seu foco no exterior e não no interior. And only thing that people are bringing is religion. E a única coisa que as pessoas vêm trazendo é religião. They're not bringing the kingdom of God. Não vem trazendo o reino de Deus. More people die over religion than any other war. Mais pessoas morrem por causa da religião do que em qualquer outra guerra. Religion kills. A religião mata, The kingdom frees. mas o reino liberta. So when Jesus showed up, he's bringing the kingdom Então, quando Jesus veio, ele trouxe o reino into an area where the Jews are not liked. para um lugar onde os judeus não são bem vistos. And he turns the table on this person E ele pega e vira o jogo nesta pessoa who said, "Why are you asking me for a drink?" e diz, que diz a ele, por que você me pede de beber? Jesus says, if you truly were paying attention E Jesus disse, se você verdadeiramente estivesse prestando atenção and see the gift of God that's coming into your land, e pudesse ver o dom de Deus que vem entrando em sua terra, you would ask me for a drink. você me pediria de beber. And this is what's happening throughout the churches and throughout the world today. E é isso que tem acontecido nas igrejas em todo o mundo hoje. We're so focused on our own division and proclamations and all of these things Estamos tão focados em nossas próprias divisões e proclamações e tantas outras coisas. focused on our business, Focados nos nossos negócios. that we miss the King of Kings and the Lord of Lords who's coming by our table, Que acabamos não vendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que vem à nossa coming by mesa. where we live, Que vem e passa por onde nós vivemos. coming by what we're doing in our business. Que vem e passa pelas coisas que estamos fazendo em nossos negócios. Because you don't just get one drink of Jesus. Porque você não apenas quer um
um gole de You want Jesus. more and more of that living water. Você quer mais e mais dessa água viva. So that's why he has to come by all the É time. por isso que ele sempre precisa vir. But you have to recognize him when he comes by. Mas você precisa reconhecê-lo quando ele vier. You have to recognize the gift of God that's coming by. Você precisa reconhecer o dom de Deus que está passando. Because he's bringing you something. Porque ele está te trazendo algo. He's bringing an answer to that prayer that you've been praying. Ele está trazendo uma resposta a esta oração que He's você tem connecting you feito. with someone that you've been asking to be connected to. Ele está te ligando com alguém com quem você pediu para ser ligado, But our conectado. mentality is so focused on the way we do things in this world, Mas a nossa mentalidade está tão focada, tão centrada nas coisas que fazemos neste mundo, we don't recognize the way the kingdom operates. que não reconhecemos a maneira com a qual o reino opera. You'll find the kingdom in places that your natural mind wouldn't go. Você encontrará o reino em lugares que sua mente natural não iria. You'll find Jesus passing by places that you would not, in your natural mind, go. Você verá Jesus passando em lugares que em sua mente natural você não iria. That's why we have to repent from the way we think Por isso nós temos que nos arrependermos da maneira como pensamos and enter the kingdom. e entrar no reino. When this woman heard living water, she was fascinated. Quando esta mulher ouviu água viva, ela ficou fascinada. Immediately she wanted to know, how are you going to get this water? Imediatamente ela queria saber, mas como você vai tirar essa água? And where then do you get that living water? E onde eu posso conseguir essa água viva? In verse 12 he says, are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself? No versículo 12 ela pergunta, és tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? You see, religion forms such a blockage from the kingdom of God. Veja bem, a religião ela forma um bloqueio para o reino de Deus. When you have religion, you automatically assume that everybody else is outside of the kingdom of God. Quando você tem religião, você automaticamente presume que todas as outras pessoas estão fora do reino. When you have religion, you're unable to see the king and his kingdom. Quando você tem religião, você não consegue ver o rei e o seu reino. She says, how can you be greater than our father Jacob? Ela diz, como você pode ser maior do que o nosso pai Jacó? How can you be greater than our father Jacob? Como você pode ser maior do que o nosso pai Jacó? And how are you going to get this living water? E como você vai tirar esta água viva? You don't even have anything to draw from the well. Você nem tem nada com que tirá-la. You see how complicated it is to understand the kingdom of God when you're in the kingdom of this world. Veja como é complicado entender o reino de Deus a partir do reino deste mundo. I want to show you something. Deixa eu mostrar-lhe algo. Turn to Luke, the first chapter. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. We're going to come back to the well in a minute. Voltaremos ao poço daqui a pouquinho. First let's go to Matthew, sorry. Perdão, primeiro vamos lá em Mateus. The Lord showed me something that I think will be very good for you. O Senhor me mostrou algo, creio que será muito bom para Chapter vocês. 11, Capítulo 11 de Mateus. Jesus is talking to his disciples. Jesus fala aos seus discípulos, Mateus 11. And then two of John's disciples come up E então 2 dos discípulos de João vêm até ele. and said to him in verse 3, E no versículo 3 dizem a ele, are you the coming one, or do we look for another? és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Now remember that question from his disciples. Lembre-se desta pergunta. Jesus went on to talk about John. E Jesus começa a falar de João Batista. He asked the multitude, what did you go in the wilderness to see? Ele pergunta à multidão, o que vocês foram ver no deserto? A reed shaken by the wind? Um caniço agitado pelo vento? And in verse 9 he says, but what did you go out to see? E A no prophet? versículo 9 ele pergunta, mas então o que fostes ver? Um profeta? Yes, I say to you, and more than a prophet. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. This is what Jesus is saying about John the Baptist. É o que Jesus está dizendo a respeito de João Batista. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. And in verse 11,
E no versículo 11, I say unto you, those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Lucas, Chapter 2. capítulo 2. Lucas No, stay 2. with chapter 1. Stay with Não, chapter não. 1. Lucas 1. Now, this is the story of the birth of both John the Baptist and Jesus. Esta é a história do nascimento tanto de Jesus como de João Batista. John the Baptist prepared the way for Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus just said in Matthew that there's not one greater born of a woman than John the Baptist. Jesus acaba de dizer em Mateus que não houve um nascido de mulher maior do que João Batista. He said John the Baptist was the greatest prophet born of a woman. Ele disse que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Now that's amazing because he never called fire down from heaven. Isso é impressionante porque ele nunca pediu para descer fogo do céu. He never did mighty miracles. Ele nunca fez nenhum milagre poderoso. But look what happened with John the Baptist. Mas veja o que aconteceu com João Batista. In verse 31, No versículo 31 de Lucas 1. and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. This is Gabriel talking to Mary. Gabriel falando com Maria. And he will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Remember what the woman asked Jesus at the well? Lembram-se o que a mulher perguntou a Jesus lá no poço? Are you greater than our father Jacob? Poderá você ser maior do que nosso pai Jacó? Yes. Sim, Yes. sim. Then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come over you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. So we see that the Holy Spirit impregnated Mary. Então nós vemos que o Espírito Santo engravidou a Maria. We see that she's now carrying the Son of God. Vemos que agora ela está carregando o Filho de Deus. Then she goes down to see her cousin Elizabeth. E então ela vai visitar sua prima Isabel. And when she goes to see Elizabeth, E quando ela chega, in verse 41, no versículo 41, and it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Now, not only Elizabeth was filled with the Holy Spirit, Agora, não apenas Isabel foi cheia do Espírito, but look over in verse 15. mas veja no versículo 15. He said, for he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. 1:15. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. That's speaking about John. Está falando de João Batista. So you see that the mother was filled with the Holy Spirit, Elizabeth. Então você vê que Isabel foi cheia do Espírito Santo. And you see that John the Baptist was filled with the Holy Spirit in his mother's womb. E podemos ver também que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. In his mother's womb. Dentro do ventre de sua mãe. Now Jesus says, no prophet is greater than John.
E Jesus diz: nenhum profeta é maior do que João, and no one born of a woman is greater than John. e ninguém nascido de mulher é maior do que João. But those born in the kingdom of God, the least is greater than John. Mas daqueles nascidos no reino de Deus, o menor deles é maior do que João. Now, why is that? Agora, como pode isso? Here's a baby filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Aqui temos um bebê cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. We have people all over the world today who speak in tongues and say, I'm spirit-filled. Nós temos pessoas em todo o mundo hoje que falam em línguas e dizem: eu sou cheio do Espírito Santo. But if you follow that person around, you'll find out that they might not be so spirit-filled. Mas se você acompanhar esta pessoa em sua vida, você talvez chegue à conclusão de que ela não seja tão cheia do Espírito. That person might still have some problems that the Holy Spirit would not be able to cohabitate with. Talvez esta pessoa ainda tenha alguns problemas com os quais o Espírito Santo não poderia coabitar. When we use the term filled with the Holy Spirit, we need to be very careful what we're saying. Quando nós usamos o termo cheio do Espírito Santo, precisamos ter muito cuidado com o que estamos querendo dizer. When you're filled with the Holy Spirit, that means you're at the top of the rim of the glass. There is no more room. Quando você diz que está cheio do Espírito Santo, quer dizer que você está cheio até o topo do copo e mais um pouquinho transbordaria. That means there's no room for you, only God. Ou seja, não há mais espaço para você, somente Deus. John bore fruit as being filled with the Spirit. João deu fruto de ser cheio do Espírito. Jesus recognized this is the greatest prophet ever to live, born of women. Jesus reconheceu que este havia sido o maior profeta nascido de mulher. He was filled with the Spirit in his mother's womb. Ele foi cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe. His mother began to prophesy. Sua mãe começou a profetizar. Now I want to show you a picture here and I want you to pay attention. Quero ilustrar algo para vocês, prestem atenção. First, look in John, the 3rd chapter. Primeiro vamos voltar a João, capítulo 3. Jesus is talking to Nicodemus. Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemus came to ask him, Nicodemos veio perguntar a Jesus: who are you? We know that you come from God. We know that you come from God. Nós sabemos que você é um mestre vindo de Deus, Because nobody can do what you're doing. pois ninguém poderia fazer estes sinais, essas coisas que você faz. And Jesus says in verse 3, E no versículo 3, Jesus responde: I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. te digo que quem não nascer de novo, se não for nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. A não ser que seja nascido de novo, não poderá ver o reino de Deus. In verse 5, Versículo 5. we'll read 4. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Vamos ler o 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Most assuredly I say to you, Jesus said, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. E Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. John the Baptist was filled with the Spirit in his mother's womb, João Batista foi cheio do Espírito no ventre de sua mãe, but he was locked in a vessel mas ele estava preso num vaso called his mother's womb chamado o ventre de sua mãe, that did not allow him to bear fruit. que não permitia que ele desse fruto. Follow this. If you get it, you'll understand Me something. acompanhe. Se você conseguir entender, você
His mother could bear fruit from her womb. Entenderá algo? Sua mãe podia dar fruto a partir do seu ventre. The fruit of that womb was John the Baptist, O fruto do ventre era João Batista, filled with the Spirit inside of her. cheio do Espírito Santo dentro dela. But because Jesus had not gone to the cross Mas porque Jesus ainda não havia ido para a cruz and finished bringing the kingdom to the earth, e não havia terminado a obra de trazer o reino para a terra, he could only be born from inside his mother. ele apenas poderia nascer de dentro de sua mãe. He could not be born again like those who are to enter the kingdom of God Ele não podia nascer de novo como aqueles que nasceriam no reino, by the water and the Spirit. pela água e pelo Espírito. Now, the water and the Spirit is this living water that we're talking about in John 4. Agora, a água e o Espírito é esta água viva que falamos, que lemos aqui em João 4. Jesus says, if you know the gift of God that's passing by you, Jesus disse, você conhece o dom de Deus que passa por você, you'll ask for that living water. você pediria, se você conhecesse, você pediria esta água viva. Because it's not until you consume the living water Porque não é até que você beba, consuma esta água viva, that you're able to see the kingdom of God by the Spirit of God. que você pode ver o reino de Deus pelo Espírito de Deus. What we have in churches throughout the world O que temos nas igrejas em todo o mundo is people having gifts of the Spirit, são pessoas recebendo dons do Espírito, calling themselves filled with the Spirit, chamando-se cheios do Espírito, still inside the womb of the world. mas ainda estando dentro do ventre do mundo. They'd have a touch of the Spirit of God, Eles têm um toque do Espírito de Deus, but they haven't been born again. mas ainda não nasceram de novo. Born again means you're able to see the kingdom of God. Nascer de novo quer dizer que você consegue ver o reino de Deus. John couldn't see the kingdom of God. João não podia ver o reino de Deus. He sent his disciples to ask Jesus, are you the one or do we expect another? Ele enviou os seus discípulos para perguntar a Jesus: é você o que temos esperado ou devemos esperar algum outro? You see, there's so much doubt in the churches. Veja, há tanta dúvida nas There's igrejas. so much unbelief throughout the world. Há tanta incredulidade em todo o mundo. Among people who speak in tongues, Até mesmo dentre as pessoas que falam em who call línguas, themselves spirit-filled, que se chamam, que dizem que são cheios do Espírito, but they're locked in the womb of this world. mas ainda estão presos no ventre deste mundo. They haven't seen the kingdom of God. Ainda não viram o reino de Deus. They even prophesy, Até mesmo profetizam, but they haven't seen the kingdom of God. mas ainda não viram o reino de Deus. What does Jesus say in Matthew, the 5th chapter? E o que diz Jesus em Mateus capítulo 5? Look in chapter 7, sorry. Perdão, Mateus capítulo 7, In verse 21. 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your E name. muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. The greatest definition of lawlessness A maior definição de iniquidade is having a form of godliness but denying the power. é ter uma forma de vida cristã, mas negando o seu poder. And that's what we do every day when we don't walk in the supernatural. E é isso que nós fazemos todos os dias quando não caminhamos no sobrenatural. When we put more trust in physicians than we do in the cross. Quando confiamos mais nos médicos do que na cruz. When we
have so much doubt about what the Word of God says. Quando temos tantas dúvidas a respeito do que diz a palavra de Deus, We haven't seen the kingdom of God. ainda não vimos o reino de Deus. The kingdom of God is a person, not a place. O reino de Deus é uma pessoa e não um lugar. The kingdom of God is Jesus. O reino de Deus é Jesus. And when you see Him, E quando você vir a Ele, you're introduced to Him. você é apresentado, você entra nele. And then Jesus doesn't say, "Depart from me, I never knew you," because you were introduced to Him. Então, Jesus não te diz mais, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque você foi introduzido nele. You see, we're locked in old traditions. Você vê que nós estamos presos em velhas, antigas tradições. We're in the womb of this world, Estamos no ventre deste mundo, trying to bear fruit. tentando dar fruto. You can't bear fruit from the kingdom of this world. Não se pode dar fruto do reino deste mundo. You can do good works, Você pode realizar boas obras, but the fruit does not remain. mas o fruto não permanece. You have to be born again Você precisa nascer de novo by the Spirit and the water. do Espírito e da água. The Spirit of God O Espírito de Deus has to overshadow you tem que te encobrir the same way He did Mary. da mesma maneira como fez com Maria. Because when the Spirit of God hovers over you, Porque quando o Espírito de Deus paira sobre você, something is planted inside your spirit. algo é plantado dentro do seu espírito. That's the seed of God. É a semente de Deus. Look what Matthew 11 says. Veja o que diz em Mateus 11. Mateus 11. For all the prophets in the law prophesied until John. Verse 13. Versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Because the definition of the law and the prophets, it says, Porque a definição de a lei e os profetas diz is do unto others as you would have them do unto you. é fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. But when John was filled with the Spirit in his mother's womb, Mas quando João foi cheio do Espírito no ventre de his sua mother mãe, prophesied. sua mãe profetizou. She prophesied. Ela profetizou. That started an era. That Isso- started a time period Isso iniciou uma era, um período de tempo that ran out after John was beheaded. que se extinguiu, que terminou após a decapitação de João. The verse above it says, O versículo logo acima diz: from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violent, and the violent take it by force. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. The violent ones are the ones whose minds have been changed to understand the kingdom. Os violentos são aqueles cujas mentes foram transformadas para The compreender o violent reino. ones are the ones that don't miss Jesus when He passes by every day. Os violentos são aqueles que não deixam Jesus passar sem vê-lo quando ele passa todos os dias. The violent ones have no doubt in their lives anymore. Os violentos são aqueles que não têm mais dúvidas em suas vidas. The violent ones are considered out of their mind in the world. Os violentos são considerados loucos pelo mundo. That's a good place. É um bom lugar para se estar. That's what they asked Jesus when He first started to preach. Foi o que perguntaram a Jesus quando ele começou a pregar. Is this man out of his mind? Será que esse homem está louco? Yeah, Sim, yeah. sim. He's in the mind of his Father. Ele está na mente do seu Pai, He's out of the mind of this world. fora da mente deste mundo. You see, the kingdom of God is resident inside of the king. Veja bem, o reino de Deus, ele está residente no rei. That's the place É este o lugar where everything is possible. onde tudo é possível. Outside of the womb of this world. Fora do ventre deste mundo. Because that is the Spirit of God. Porque é o Espírito de Deus.
How many of you know what I'm talking about? Quantos sabem do que eu estou falando? John the Baptist was the greatest born of women. João Batista foi o maior nascido de mulher. Greatest prophet ever born of women. O maior profeta nascido de mulher. But when John the Baptist was born, even being filled with the Holy Spirit, Mas quando João Batista nasceu, até mesmo sendo cheio do Espírito, he still didn't know if Jesus was the one. ele ainda não sabia se Jesus era aquele que havia de vir. That's amazing. Isso é incrível, That's amazing. é impressionante. And that's why Jesus says, those who are the least in the kingdom of God E então que Jesus diz que aqueles que são os menores no reino de are Deus greater than John the Baptist. são maiores do que João Why are Batista. they greater? Porque são maior, Because they've been birthed by the Spirit and the water of the living God. porque foram gerados e nascidos pelo Espírito e pela água viva. Only when you're birthed by the water and the Spirit of God Apenas quando nascemos da água e do are you Espírito de able Deus, to bear fruit. podemos dar fruto. Just having a couple of words in the Spirit or speaking in tongues Apenas receber algumas palavrinhas no Espírito ou falar em línguas does not birth you into the kingdom of God. não te gera, não te faz nascer no reino de Deus. You might cast out a devil, Talvez você expulse um demônio, you might heal some people, talvez você cure algumas pessoas, but you haven't seen the King mas você ainda não viu o rei and entered his kingdom. e ainda não entrou em seu reino. You see, we have the ability to move and operate inside the kingdom of God. Você vê, nós temos a habilidade de viver, de nos movermos dentro do reino de Deus. Even as a child to begin with. Até mesmo como uma criança, quando nascemos. When a child is born into the kingdom of God, Quando uma criança nasce no reino de Deus, the Lord has established apostles, prophets, teachers, evangelists to train that child o Senhor estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores para treinar esta criança, esse filho de Deus. the same way mothers and fathers take care of their children. Da mesma maneira como mães e pais tomam conta, criam os seus filhos, So when that child can become a son, para que quando aquele filho possa se tornar um filho, aquela criança que ele nem se torna um filho. the apostolic thing to do is to kick that son out of the house. E então a coisa apostólica a se fazer é chutar o filho para que ele saia de casa. Depend Envia, on the Holy Spirit from that day forward. para que eles possam depender do Espírito Santo daquele dia em diante. The role of the fivefold ministry is to train the child to hear the Spirit of God. O papel dos 5 ministérios é treinar aqueles que nascem a ouvir o Espírito de Deus And to keep that child thirsty for living water. e mantê-los sempre sedentos pela água viva. Because the world is dying for living water. Porque o mundo está morrendo de sede por Not esta more água religion. viva. Não precisam de religião, Living water. mas água viva. Back to John, the 4th chapter. Voltando a João capítulo 4. In verse 13, João 4, 13. Jesus answered the question, Respondeu Jesus a pergunta: whoever drinks of the water that you're offering will thirst again. todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Unless you drink the living water A não ser que você beba a água viva, from an introduction of the king, a partir de uma introdução, uma apresentação ao rei, you won't have that spring being built inside of you. você não terá esta fonte sendo criada, gerada dentro de você. Because it's only when you produce the living water Porque é apenas quando você começar a produzir esta água viva do you have everlasting life. que você terá vida eterna.
if that spring is not forming inside of you, se essa fonte não estiver se formando dentro de você, if that well is not being formed in you, se este poço não estiver sendo formado dentro de você, that fountain of water, esta fonte de água, then you won't have everlasting life. então você não terá vida eterna. Because where the kingdom of God Porque onde o reino de Deus está, is evident in everything you say, é evidente em tudo que você fala, everything you do, em tudo que você faz, every place you go. todo lugar que você vai. You release some of that living water. Porque você libera parte desta água viva. Because the world is thirsty. Porque o mundo está sedento. Not for religion, Não por religião, not for more doctrine, não por mais doutrinas, but for living water. mas por água viva. Living water. Água viva. And see, that is the covenant Jesus makes with everyone who enters his kingdom. E esta é a aliança que Deus faz com todo aquele que entra no seu reino. We receive living water. Nós recebemos água viva. Because in order to enter the kingdom, you must be born of water and spirit. Porque para entrar no reino você precisa nascer da água e do Espírito. Entering the kingdom of God, Entrar no reino de Deus, we've made so difficult nós tornamos isso tão difícil and so religious. e tão religioso. It's very simple Na realidade é muito simples. for those who are hungry, Para aqueles que têm fome, for the king, pelo rei, not religion or another name, não por religião ou algum outro nome, but for the king. mas pelo rei. Because the king takes care of everyone in the kingdom. Porque o rei, ele cuida de todos aqueles que são do seu reino. Everything that the world is looking for is inside the kingdom of God. Tudo que o mundo busca está dentro do reino de Deus. But they're trying to go through all these other doors to get into the kingdom. Mas eles procuram entrar por tantas outras portas para chegar ao reino. Jesus said, "Go call your husband and come." Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. 16. And she said, "I E ela have no disse, husband." não tenho marido. And Jesus said, "For you E- have had 5 husbands, and the one you have is not your husband." E Jesus disse a ele, tem razão, já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. So the woman figured out that he was a prophet. Então a mulher entendeu que ele era profeta. And in verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." E no versículo 21 disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. The hour is coming, and now is. Vem a hora e já chegou. Now is the hour. Já é a Because hora. the true worshiper Porque o verdadeiro adorador is the one who has entered the kingdom of God. é aquele que entrou no reino de Deus. It's the one who is producing the kingdom of God wherever they're going. É aquele que está produzindo o reino de Deus em todo lugar onde ele vai. You see, the kingdom of God is inside the true worshiper. Você vê, o reino de Deus está dentro do verdadeiro adorador. Because they worship in what? Spirit and truth. Porque eles adoram como? Em espírito e em verdade. God is a spirit. Deus é espírito. God is the Spirit. Deus é o Espírito. The truth is the Holy Spirit. A verdade é o Espírito Santo. So God is looking for those Então Deus procura aqueles who worship Him que o adorarão in living water em água viva, with the truth of the com a Spirit, verdade do Espírito, understanding the kingdom. entendendo, compreendendo o reino. When you enter the kingdom,
Quando você entra no reino, you can't help but worship. você não consegue fazer outra coisa a não ser You have adorar. to be thankful Você precisa ser grato. because you no longer are worried about anything in this kingdom. Porque você não está mais preocupado com nada mais que tem no mundo. You can tell the people who have not entered the kingdom of God. Você pode ver, você dá para conhecer aqueles que não entraram no reino de They don't Deus. know how to worship. Porque não sabem adorar. They're still attached to this world. Eles ainda estão They're still presos, attached. obrigada, a este mundo. They're still concerned. Ainda estão preocupados. They're still making plans on how to succeed in this world. Ainda estão fazendo muitos planos de como ser bem-sucedido neste mundo. You enter the kingdom of God, Mas quando você entra no reino de and Deus, because God is looking for true worshipers, é porque Deus está buscando verdadeiros adoradores. do you think you will go without anything? Você acha que vai te faltar alguma coisa? If He's looking for those who are going to worship Him Se Ele está procurando aqueles que o in adorarão spirit and truth, em espírito e em verdade, which means you know the truth o que quer dizer que você conhece a verdade. because you entered the truth to enter the kingdom. Porque você entrou na verdade para entrar no reino. And when you enter the E kingdom, quando você entra no reino, you start worshiping. você começa a adorar. You continue to worship. Você continua a adorar. I didn't say you pray. Eu não disse que você I ora, said you eu worship disse que você adora. because that's what God is looking for. Porque é isso que Deus procura. And if you start doing what He's looking E se for, você começa a fazer aquilo que Ele está procurando, everything you've been looking em for, tudo que você está He'll procurando, make sure you get. Ele se assegurará de que você receberá. That's what Esther did when she went to the king. Foi isso que Esther fez quando ela foi ao rei. She asked the eunuch, "What does the king like? Ela perguntou ao eunuco, do que o rei What does the gosta? king like? Do que o rei gosta? Then that's what I'm going to do." Então, o que ele gosta é isso que eu He vou likes these fazer. color clothes. Ele He likes these color clothes. ele gosta de roupas coloridas? That's what I'm going to wear. Então eu vou vestir isso. God's looking for worshipers. Deus procura adoradores? What are you going to O do? que você vai fazer? What are you going to O do? que você vai fazer? I'm going to do what God's looking for. Eu vou fazer aquilo pelo qual Deus está procurando. I'm not real bright, but I understand some things. I'm not real bright, but I understand some Eu things. não sou super inteligente, mas há uma coisa que eu entendi. If God's looking for true worshipers, Se Deus está procurando por verdadeiros I'm going to do what adoradores, it takes to do what He's looking eu vou for. fazer o que for necessário para ser aquilo que Ele procura. How about you? E você? He says, the hour is coming and now is. Ele diz, vem a hora e é chegada. So that means there's not any time better than now to worship. Então não há nenhuma outra hora melhor do que esta para adorar. Is that right? Não é verdade? You see, the heart of the worshiper Veja bem, o coração do adorador, gets the eye of the Father. ele chega aos olhos Gets do the Pai. eye of the Father. Ele atrai os olhos do Pai. Why do you think David was so loved by God? Por que será que Davi era tão amado por Deus? He just started worshiping. Ele simplesmente começou a adorar. He didn't care what was going on around him. Ele não estava se preocupando com o que estava He acontecendo ao just redor started dele. worshiping. Ele simplesmente adorou. You want to be promoted in the kingdom? Você quer ser promovido no reino? Start worshiping. Comece a adorar. Learn how to worship. Aprenda a adorar. You can only worship in truth and spirit Você apenas pode adorar em verdade e em when nothing espírito of this world is attached to you. se nada deste mundo estiver preso em você. Because worry and stress in this world Porque o estresse, a preocupação deste mundo keeps you from knowing the truth. não te permite conhecer a verdade. The truth is, it's already been taken care of. A verdade é que os cuidados já foram providos, já foram supridos. The truth is, if you enter the kingdom of A God, verdade é que se você entra no reino de Deus, you become the king's responsibility. você se torna a responsabilidade do rei. That's the way it is. É assim que acontece. When you enter the kingdom of God, Quando the você- king takes care of his people. Quando você entra no reino de Deus, é o rei que toma conta do seu povo. In fact, De fato, in the old days, antigamente, the kings would brag with one another
would brag on one another Os reis, eles contavam vantagem um para o outro about who had the most people that they looked after. a respeito de quem tinha o maior número de súditos, de quem eles cuidavam. And which one of the people in their kingdom lived the best. E quantos ou quais eram aqueles do seu reino que viviam melhor? It was a sign of status for the kings Era um sinal de status para os reis. to have all of the people living in their kingdom Ter todas as pessoas do seu reinado to live very well. vivendo muito bem. So if that happens in the natural realm, Então, se isso é verdade no natural, think what God wants to do for you in the kingdom. imagina o que Deus então quer fazer por His você no kingdom. reino dele. But you've got to meet him first. You have to meet him Mas first. primeiro você precisa conhecê-lo. You have to be born again Você precisa nascer de novo by his water and his spirit. por sua água e seu espírito. It's not a theory or repeating verses in the Bible. Não é uma teoria ou uma repetição de versículos da Bíblia. It's an actual interaction with the king. É uma interação natural com o rei. It's an intimate reaction to the King É of uma Kings. reação íntima ao Rei dos Reis. It's your heart meeting his heart. É o seu coração se encontrando com o coração dele. It's the love of God É o amor de Deus touching your heart tocando o teu coração and you meeting him face to e face. você encontrando-se com ele face a face. It's not repeating prayer, Não é uma repetição de uma oração. not repeating scripture. Não é repetir as It's an escrituras. encounter. É um encontro. If you haven't had that encounter, Se você ainda não teve este encontro, then you haven't been born of the water and the spirit. então você ainda não nasceu da água e do Espírito. Because it's a very, very tangible encounter. Porque é um encontro muito tangível, palpável. And that plants the seed E isso planta a semente of the kingdom of God. do reino de Deus. The Bible says in either Mark or John or Matthew that A Bíblia diz em Marcos ou Mateus when the seed of the kingdom is planted que quando a semente do reino é plantada, and you don't understand, mas você não compreende, the birds come and take it. os pássaros vêm e roubam. But if you take that seed Mas se você pega esta semente and you protect it in your heart e você a protege no seu coração and you water it with the living water of e God, você a rega com a água viva de Deus, it begins to grow. ela começa a crescer. It begins to flourish. Ela começa a florescer. And the Holy Spirit will hover over that seed E o Espírito Santo então paira sobre esta semente and cause that seed to mature inside of your womb e a chama para amadurecimento dentro do ventre, so that you can bear fruit. para que você possa dar fruto. You must bear fruit. Você precisa dar fruto. In order to bear fruit, you have to leave the womb of this world. E para dar fruto, você precisa sair do ventre deste mundo. Because fruit from the kingdom of God Porque o fruto do reino de Deus reproduces after its own kind. se reproduz de acordo com sua própria espécie. The Spirit of God is here to impregnate many of you today. O Espírito de Deus está aqui para engravidar muitos de vocês hoje. Because the seed of the kingdom of God Porque a semente do reino de Deus is the most precious seed in all of the universe. é a semente mais preciosa de todo o universo. Because the fruit that is reproduced Porque o fruto que é reproduzido is what creates the violence
in the kingdom people. É aquilo que cria a violência no povo do reino. You see, violent people are worshipers. Os violentos são adoradores. Violent people know the truth of the Spirit. Os violentos conhecem a verdade do Espírito. Violent people are no longer attached to the problems of this life. Os violentos não estão mais presos aos problemas deste mundo. There's no way you can stay attached to this world Não há como permanecer preso a este mundo and reproduce fruit from the kingdom of God. e ainda reproduzir fruto para o reino de Deus. It can't be done. Não é possível. Many people have tried, Muitos já tentaram. and those people's lives have been wrecked and ruined. São pessoas que tiveram suas vidas destruídas. So today I want you to bow your heads, Então hoje quero que você curve sua fronte. because I really believe the Spirit of God sent you here today Eu realmente creio que o Espírito Santo te enviou aqui hoje to have an encounter with Christ, para ter um encontro com Cristo, to allow the Spirit of God para permitir que o Espírito de Deus to introduce you to Jesus. te apresente a Jesus. You see, it's the Spirit of God that draws all men to Him. Porque é o Espírito de Deus que atrai todos os homens para si mesmo. And what you do with that seed E o que você fizer com esta semente is our choice. não é uma escolha. That's where the choice is. Perdão, é uma escolha e esta é a escolha. We have the choice to treat it as the pearl of great price Nós temos a escolha de tratá-la como a pérola de grande, de alto preço, or just consider it another message. ou apenas considerá-la uma outra mensagem qualquer. But the Lord wants you to enter His kingdom. Mas o Senhor quer que você entre em seu reino. He wants to know you by name, Ele quer te conhecer pelo and nome. He wants you to meet Him face to Ele face. quer que você se encontre com Ele face a face. Because He wants to know you more than you want to know Him. Porque Ele quer te conhecer muito mais do que você quer conhecê-lo. The Bible says that every spirit came from God. A Bíblia diz que todo espírito veio de Deus. Every spirit. Todo espírito. So that means your spirit came from the living Father of God. Isso quer dizer que o teu espírito veio do Deus vivo, nosso Pai. And now He wants to introduce you to His Son. E agora Ele quer apresentá-lo ao seu Filho. Those of you who have not seen the kingdom of God, just raise your hand and wave. Aqueles de vocês que ainda não viram o reino de Deus, levanta a sua mão. Because the kingdom of God is a person. Porque o reino de Deus é uma pessoa, It's the King. é o rei. Everyone with your hand raised, I just want you to start talking from your Todos- heart. Todos os que levantaram a mão, eu quero que você comece a falar do seu coração. Just speak to God your Father Fale com Deus, o teu Pai, and ask Him, e peça a Ele: what do I need to do? o que eu preciso fazer? What is hindering me from meeting you face to face? O que me impede de te conhecer face a face? And be honest with Him like this lady was at the well. Seja honesto com Ele, assim como essa mulher foi ali à beira do poço. Jesus said, go bring me your husband. Jesus disse a ela: traga-me seu marido. And she says, I don't have a husband. E ela disse: não tenho marido. You see, her honesty opened the door Veja, a honestidade dela abriu a porta for Jesus to give her a drink of the living water. para que Jesus desse a ela de beber da água viva. And if you read the rest of that chapter, E se você ler o restante do capítulo, you'll see that that living water caused her to go evangelize her whole town. você verá que esta água viva a leva a evangelizar toda a sua When you cidade. taste the real, Quando você experimentar, when you taste the living water of quando Christ, você provar a verdadeira you'll become violent. água de Cristo, você You'll se become a tornará living worshiper. violento, um adorador vivo. You won't be concerned about anything else but pleasing your Father. Você não se preocupará mais com nada a não ser agradar ao teu Pai. You see, that's the amazing thing about leaving this world and entering His kingdom. Isto é o mais incrível de se sair do mundo e entrar no reino de Deus. You become a new creature. Você se torna uma nova criatura. You truly don't start to feel the way you used to feel. Você não se sente mais verdadeiramente como você se sentia. There's something bubbling up inside of you. Há algo que borbulha dentro de você. That's that spring that Jesus is giving those who drink from His Esta é living a water. fonte que Jesus dá àqueles que bebem da água viva.
And unlike John the Baptist, E diferente de João Batista, you will be able to be birthed again você poderá nascer de novo, so that you can see the kingdom of God. para que você possa ver o reino de Deus. So spend some time speaking to him right now. Então passe um tempinho agora falando com Ele. This is a very special time. Esse é um momento muito especial. The Holy Spirit is here hovering over this place. O Espírito Santo está pairando sobre este lugar. And many of you are hearing answers to questions you've had before. E muitos de vocês estão recebendo as respostas de suas perguntas. Holy Spirit, I thank you. Obrigada, Espírito Santo. I thank you, Holy Spirit. Nós te agradecemos, Espírito Santo, For you are planting seeds in the hearts of the people right now. porque o Senhor está plantando sementes nos corações das pessoas agora mesmo. You're releasing a hunger and a desire in the people right now O Senhor está liberando agora uma fome, um desejo nas pessoas agora, that are making them thirsty. que está fazendo com que They're thirsty, Lord. tenham sede, estão sedentos, Senhor. Take the scales from their eyes, Father, Tira as escamas de seus olhos, Pai, so that they can see you passing by even now. para que possam te ver passando mesmo agora. Let them ask you for that living water right now. Que eles te peçam por esta água viva agora mesmo. Let them ask you right now for that living water, Que Lord. neste momento eles te peçam por tua água viva. Let that living water mixed with your precious seed Que esta água viva, misturada com a tua preciosa semente, produce violent worshipers. produza violentos adoradores. Violent worshipers. Violentos adoradores. Violent worshipers. Violentos adoradores. Worshipers that will get your eye, Lord. Adoradores que atrairão o teu olhar. Worshipers that will understand your spirit Adoradores que compreenderão o teu espírito. and understand the truth. Compreenderão a tua verdade. The Lord says, I'm building an army here. O Senhor diz, estou levantando um exército aqui. I'm building an army here. Estou edificando um exército aqui. And the army that I'm building E este exército will be violent worshipers. será de violentos adoradores, They're going to change the atmosphere of Sao Paulo que mudarão a atmosfera de São Paulo through violent worship. através de adoração Violent violenta. worship. Violenta adoração. It's going to be a worship that operates from heaven Será uma adoração gerada no céu
people who will understand the Spirit of God Pessoas que compreenderão o Espírito de Deus and be able to reproduce on earth e poderão reproduzir-se na terra, what they're seeing in heaven. reproduzir aquilo que vem no céu. He says, this army is not going to be spectators Ele anymore. diz, esse exército não será mais de espectadores. These are going to be in the face of the devil. Estes estarão face a face, bem de frente com o diabo. Go into the darkest places in Brazil Entrarão nos lugares mais escuros do Brasil, and worshiping adorando in spirit and in truth em espírito e em verdade, and bringing down strongholds. destruindo fortalezas, Bringing down strongholds. destruindo fortalezas, Because the kingdom of God will reside inside of them. porque o reino de Deus estará dentro deles. Those of you who know that you're calling, I want you to stand to your feet. Those of you who know that you're being called as a violent worshiper, stand to your feet. Aqueles de vocês que sabem que estão sendo chamados como violentos adoradores, coloquem-se de pé. Hallelujah. Yeah. Each and every one of us. Todos nós, cada de nós. That's the army the Lord's looking for. Esse é o exército que o Senhor procura.
Yes, Jesus, we glorify you. We glorify you, Lord. Sim, Jesus, te We glorify you, glorificamos. Lord. Te glorificamos, We Senhor. glorify you, Te Jesus. glorificamos, Senhor. We glorify you, Te Jesus. glorificamos, Senhor. We glorify you, Te Jesus. glorificamos, Senhor Jesus. Be glorified, Te Jesus. glorificamos, Jesus. Be high and lifted up, O Lord. Ser elevado e High exaltado. and lifted up, O Elevado Lord. e exaltado. Oh, we worship you, Lord. Oh, te adoramos, We Senhor. worship you, Te Lord. adoramos, Senhor. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, Master. Yes, Lord. Father, I seal the hearts of every person here. Pai, sela os corações de cada pessoa aqui. I rebuke the devourer in the name of Jesus. Eu expulso o devorador agora em nome de Jesus. I don't allow the seed to be taken from their heart. Right Não now. permito que a semente seja roubada de seu coração. And I thank you that you will bear much fruit from Eu this. te land. agradeço, Senhor, porque o Senhor dará muito fruto. These people will bear much fruit Eles darão muito fruto in Jesus' name. em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorify you, Lord. Obrigada, nós te Glorify glorificamos. you, Lord. Glorificamos o Senhor Glorify you, Jesus. Jesus. Te glorificamos, Senhor We Jesus. glorify you, Jesus. Glorificamos a Ti, Yes, Master. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Magnify your name. Ah. Amém. The Holy Spirit's so wonderful. The Holy Spirit is so wonderful. O Espírito Santo é tão maravilhoso. We have brought you, if you'll be seated just for 3 minutes and then I'll let you go. Você pode se sentar 3 minutinhos, por favor. We have some products outside. Temos alguns produtos ali fora. We brought worship CDs. Temos CDs de adoração. Those of you who have never heard our worship CDs, Aqueles de vocês que nunca ouviram nossos CDs de adoração. let me see your hands. Deixa eu ver, quem nunca ouviu os nossos CDs de adoração? Oh my goodness. Ai, meu Deus. The reason I understand worship a little bit A razão, o motivo pelo qual eu conheço um pouquinho de adoração is because we have made these worship CDs. é porque nós gravamos esses CDs de adoração. We were able to connect heaven and earth Nós conseguimos conectar, ligar o céu com a by terra, hearing what was playing in heaven and reproducing it on instruments on earth. ouvindo o que estava acontecendo no céu, o que estava sendo tocado lá e reproduzindo nos instrumentos aqui na terra. And we don't have the same instruments on earth as they do in heaven. E aqui na terra nós não temos os mesmos instrumentos que existem But no the céu. sounds are close. Mas os sons estavam assim, parecidos. And where we fail in the natural, E onde nós falhamos no natural, supernaturally, the Holy Spirit energizes angels and sounds on these CDs. sobrenaturalmente o Espírito Santo vem e dá um jeito e faz uns sons e manda os anjos e acontece. To the point where I have heard these things so many times, E ao ponto de eu já ter escutado tantas vezes esses and I CDs, still hear sounds I haven't heard before. e eu ainda me pego ouvindo sons que não havia ouvido antes. That is heaven invading earth. Isso é o céu invadindo a terra. It's what happens is your spirit is really taken into another O dimension. que acontece é que o teu espírito ele entra elevado numa nova dimensão. And each one of the CDs has a certain theme that the Lord releases. E cada um desses CDs tem um certo tema que o Senhor libera. On Hallelujah, No Aleluia, there is a theme released of just unabandoned worship.
O tema é uma adoração sem limites, desenfreada, where you can just see the heavenly host worshiping with you. onde você consegue ver, sentir as hostes celestiais adorando junto com você. Intimacy, there is a release in healing. Esse aqui que é a intimidade, há uma liberação de cura. And in no greater love, there's just such a love released into your spirit. E nesse daqui que não há maior amor, há um amor precioso que é liberado para o seu espírito. This is how I experience it. You may feel something totally different. É assim que a minha experiência é assim. Talvez você tenha uma completamente diferente. That's the thing about the kingdom of God. Essa é a beleza do reino de Deus. That's why Jesus wants to meet each one of us individually, É por isso que Jesus quer encontrar com cada um de nós individualmente. because each thing is set up, each part of the kingdom of God meets each one of us individually. Porque cada parte do reino de Deus se encontra conosco, vem de encontro a cada um de nós de maneira diferente. So each one of these will minister you in a different way. Então cada um desses CDs te ministrará de uma maneira diferente. Anna's book is here. O livro da Ana chegou. It's one of the best books ever written on communion. É um dos melhores livros já escritos a respeito da ceia, It takes you beyond religion into the spiritual understanding do partir pão, sabe? Te leva além da religião e te dá uma compreensão espiritual da of the ceia do body and the Senhor, blood. a respeito do sangue e do corpo de Jesus. Now, you understand that the blood and the water are two elements on earth Você compreende que a água e o sangue são dois elementos na terra that man still cannot reproduce. que o homem ainda não conseguiu reproduzir. They're heavenly elements. São elementos celestiais. Heavenly elements. São elementos celestiais. And I might talk about that next time I minister. Talvez da próxima vez que eu ministrar eu fale um pouquinho sobre isto. We've also brought our prophetic art. Também temos aqui a arte profética. This is called the mantle, the prophetic mantle. Esse é chamado de manto profético. And this is was painted by Anna. Foi feito pela Ana. And it shows you how the eagle, águila, Te mostra como a águia águia, is wrapped in the mantle of the prophetic. ela está vestida, enrolada no manto do profético. This is the chariot of fire. Aqui temos uma carruagem de fogo. This is actually one that I did. Esse aqui foi eu que pintei. So, see? And this is the Ark of the Covenant. Aqui está a Arca da Aliança. Now, the prophetic art, prophetic art A arte profética is something that the Lord has been speaking to us about very strongly. é algo que o Senhor tem falado conosco muito fortemente. Because the world is so visual, and sound and sight is very important to the world. Porque o mundo é muito visual e a visão e o som é muito importante para o mundo. And if you can establish prophetic art and sound in the environments where you are, E se você puder estabelecer sons e objetos proféticos nos lugares onde você está, you open heaven so that you can hear prophetically. você abre os céus para que você possa ouvir profeticamente. You see, you go to so many places and you see so much demonic art and you hear demonic sounds. Veja bem, você vai a tantos lugares e você ouve tantas coisas demoníacas e você vê tantas coisas That the demoníacas na arte. Holy Ghost is grieved and your spirit is closed. E o Espírito Santo, ele fica triste. But when you surround yourself with the prophetic E and o the seu arts and espírito fica sound, fechado, mas quando você se cerca your de coisas spirit comes proféticas, alive que você vê e que você ouve, o seu espírito ele vivifica. and you hear the voice of the Lord. E você começa a ouvir a voz do And you Senhor. start to move E prophetically. você começa a se mover no profético. We were all designed to be a prophetic voice wherever we are. Todos fomos desenhados, designados para ouvir ou ser uma voz profética onde nós estivermos. So the more you expose yourself to the prophetic, Então, quanto mais você se expõe ao profético, the more you train your spirit to hear the voice of the Spirit. mais você estará treinando o seu espírito para ouvir a voz do Espírito. Amen? Amém? Amen? So take advantage of what we've brought. Então, aproveite o que nós And, trouxemos. and we have other products that are going to be at the gymnasium tonight. Temos outras coisas que mostraremos no ginásio hoje à noite. We brought, because we love you so much, Nós trouxemos porque nós te amamos tanto. starting to sound like Morris Cirillo. Eu não entendi nada.
We're making very special pricing just for you. Porque a gente tinha muito preço, é muito especial, mas esses aqui já são meus. Because we'd rather you have it Eu prefiro que vocês tenham and have it in your houses and give it as gifts e tenham em suas casas ou deem como presentes to invade Brazil with the prophetic. para invadir o Brasil com o So we're going to profético. give you special prices so that you can all afford it. Então, um precinho especial para que você possa comprar. Amen? Amém? Say thank you, Anna. Diz assim: obrigada, Ana. Obrigada, Anna. Obrigado, né? Perdão, desculpa aí. Obrigado, Ana, que ela não está ouvindo. Okay. Bless you. I look forward to seeing you again. Deus te abençoe. Eu espero vê-los novamente. I love you very much. Amo vocês demais. Bye-bye. Eu também.